Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe cada um que tem chegado até aqui para nos acompanhar. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Prestem bem atenção. Você gosta de evangelizar? Você que já conhece a palavra, gosta? Que os outros também, né? Aprendam a palavra de Deus? Então, por favor, ajude esse vídeo a caminhar para pessoas que você sabe que precisam ler a Bíblia e que não tem tempo para ler ou não lê, de qualquer forma não gosta de ler, tá? Vamos procurar fazer bem rápido para que a pessoa... Eu sei que hoje em dia as pessoas não têm paciência, mas vamos tentar falar o mais rápido possível, tá bom? Mas vai aí. E você também que diz que já conhece a Bíblia, tem coisa que a gente pensa que conhece, igual eu hoje achei uma coisa aqui que eu já li 4 vezes a Bíblia e não tinha percebido. Então vamos ao vídeo. Olá pessoal, estamos de volta, vamos dar continuidade ao nosso trabalho semanal, né? Tivemos uns dias distantes, mas aqui estamos de volta, né? Para continuar com esse estudo. E hoje nós estaremos estudando o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nós vemos aqui no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 27, né? 1 Gênesis 27. Criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quer dizer, quem já estudou, né, acho que o ensino médio já sabe, né, que a gente está dizendo, XX, XY. Isso aí são as características, né, do homem ou da mulher, características, me lembro? Genéticas, obrigada. Então, quando eu estudei na faculdade, a gente estudou muito a fundo isso daí. Então a gente sabe que não tem condições nenhuma, não tem ninguém cientista que possa mudar isso, né? Que possa mudar, tirar o Y de um, botar o X, ou tirar o X, botar o Y, não. Então Deus fez macho e fêmea, homem e mulher, a sua imagem, a sua semelhança. Por quê? Para que era que Deus ia fazer para a sua imagem e semelhança? No capítulo 2 de Gênesis 16, capítulo 2, versículo 16, está escrito assim, e o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim. Colocou ele lá no jardim do Éden, não vai contar a história toda, todo mundo sabe, né, como foi a criação do homem. Muitos acham que o homem foi criado, não foi criado por Deus diretamente, foi vindo do macaco. Porém, eu e minha família não temos nenhum vestígio de macaco e nem nossos antecessores, né, nem nossos antepassados. Eu creio que ninguém que está ouvindo aí também tem algum antepassado, né, alguma foto, algum fóssil de alguém que está metade macaco, metade gente, porque evolução é isso, vai evoluindo milhares de anos para transformar em outra. Assim são explicadas para nós essas questões de evolução, ok? Só que a evolução para nós que somos cristãos e que lemos a palavra de Deus e cremos nela, nós sabemos que o que ele chama de evolução, nós chamamos da vontade de Deus. Então, quando Deus quer mudar uma coisa, ele muda e acabou. E quando ele não quer mudar, ninguém consegue mudar, ok? Então, por exemplo, a serpente, a ciência diz que ela tinha pernas. E a Bíblia diz que ela passou a rastejar porque ela deu lugar para o diabo para fazer Eva e Adão pecar. Então, quer dizer, tá batendo as coisas? Tá. É evolução? Chame do que quiser, mas essa foi a vontade de Deus e foi o castigo da serpente. Daquele dia em diante ia se arrastar e comer pó. Então, gente, falando sobre isso, a gente vê aqui, e o Senhor ordenou aí, depois de tudo criado, que a gente não vai falar, né, tudo sobre a criação, que todo mundo sabe. Outra coisa, eu quero só falar rapidamente. Alguém diz que foi uma explosão, né? Teve uma explosão e aí surgiu uma vida, né, pequena. Essa vida foi evoluindo até que chegou no homem. Gente, para vocês fazerem qualquer explosão, seja inteligente. Olha nos dias de hoje, você precisa de alguns elementos, não precisa? Como que você vai explodir? O que você vai explodir? Tem que ter elementos. E se tem algum elemento, quem fez esses elementos? De onde eles saíram? Quem criou? Então não tem jeito, não tem saída para aqueles que vêm ensinar essas teorias de Darwin. Não tem saída.
porque quem conhece a Bíblia sabe como funciona. Tá bom, gente? Então, com tudo isso, né? Depois de tudo que Deus criou, aí ele pegou e ordenou o homem que comesse de tudo, que desfrutasse daquele jardim maravilhoso. Para que ele fez o homem? Ele fez o homem para ser feliz para sempre. O propósito dele é que o ser humano fosse a imagem e semelhança dele, para que ele tivesse acesso a ele, para que ele tivesse acesso direto a Deus, para que eles cuidassem do jardim, cuidassem de tudo que ele criou maravilhosamente ali, e cuidasse bem, e participasse da glória de Deus. Ele tinha a glória de Deus todo dia, né? Eles tinham. Deus vinha, aparecia, conversava com eles todo dia na virada da noite. Então, mas quem disse isso? Quem é que viu? A comunicação sempre existiu, né? De alguma forma ou de outra. Os pais iam passando para os filhos, como é que foi, como que não foi. Então, nós sabemos isso, de que o homem, né, ele foi proibido de comer de uma árvore apenas, que era do conhecimento do bem e do mal. Então ele já conhecia o bem, por que ele queria conhecer o mal? Mas o homem é curioso, né? O homem, o ser humano, né, curioso. Então, Deus falou assim para ele, mas o propósito de Deus, por que ele falou que ele podia aproveitar? Porque o propósito de Deus, e também por que Deus deu uma mulher, a Eva, para ele? Porque ele queria que ele fosse feliz com alguém. Porque ele viu os animais lá, cada um tinha a sua fêmea. Então ele falou, não, o homem muito mais vai precisar, né, de uma companheira. E era para eles serem felizes, era para eles criarem, ter filhos, mas filhos sem dor. Mas a partir do momento que pecaram, Eva começou a ter filho, daí para frente a ter filho com dor, e o homem ia lavrar a terra até sair suor do seu rosto para comer alguma coisa. Então assim, tudo era maravilhoso, mas o homem pecou, ele pecou, né? E ele perdeu tudo isso. Então nós viemos de lá, nós viemos de Deus, nós viemos da criação de Deus. De onde nós viemos? Nós viemos da criação de Deus, assim como Deus criou os anjos. Ele criou a gente. Então nós viemos de lá, ok? Vamos continuar aqui? Então, dando sequência, acabamos de ver aqui a fase da criação do homem, e agora já no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 1, que tem uma informação muito importante, né? Que se trata de bênçãos e autoridade, que Deus, no caso de Jesus, né, estava dando aos seus discípulos, né? Aí diz assim, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então aqui, já nesta fase, quando Jesus escolheu o seu discípulo, ele quis ali mostrar o poder que ele tem, a autoridade que ele tem, e passou parte dessa autoridade para os discípulos, para os apóstolos, para que eles pudessem fazer a grande obra que eles estavam sendo proposta, né? E para isso eles precisavam de ter essa autoridade. Qual autoridade? Curar os enfermos, curar todas as enfermidades, expulsar demônios, operar grandes milagres, como nós já temos falado aqui nos vídeos anteriores. Então essa foi a grande missão que os discípulos receberam, e por consequência todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador passa a ser também um discípulo, e dessa forma ele adquire também esta autoridade. E é por isso que aquele que está firmado em Jesus, ele tem poder, se for da vontade de Deus, ordenar a cura de uma pessoa enferma e ela ser curada instantaneamente. Já aqui no livro de Marcos, no capítulo 16, e versículos 15 e 16, ele também autorizou a todos aqueles que o seguiam, né, o direito de pregar o Evangelho, ou seja, anunciar as boas novas, levar à frente esta
oportunidade das pessoas serem salvas. Então não existia ainda, né, meios, redes sociais para se fazer a divulgação, e teria que ser feita de boca a boca. Teria que ser caminhando, não tinha porta a porta. Porta a porta, igual os vendedores de alguns produtos que é feito dessa forma, né? E também a locomoção. Era difícil, às vezes era a pé, às vezes era a cavalo, né? Não existia ainda automóveis, nem avião, nem coisas semelhantes. E assim foi a missão que os apóstolos tiveram. E eles pagaram muito caro por isso, né? As pessoas pensam que pregar o evangelho é viver só de bênção, é viver só de vitórias, nada de mal acontece, mas não é bem assim. As pessoas vão passar por todas as consequências que o mundo oferece, não tem como escapar delas. Mas com uma certeza, né? É como aquele passagem do barco. O barco vai balançar, a água vai entrar, mas ele não vai afundar, porque Jesus estava ali do lado deles, né? Da mesma forma, no dia de hoje, nós passaremos por altos e baixos, situações difíceis, situações que parecem impossíveis de superar, mas Jesus estando do lado, tudo vai muito bem e haverá, em algum momento, a solução vai aparecer para os problemas que as pessoas estão enfrentando. Então, concluindo aqui, né, a gente falou que a gente veio de Deus, né, criação de Deus. A gente veio para quê? Ficar aqui nesse mundo. Era para ser feliz, era para ter contato com Deus diariamente, era para ter a glória de Deus na vida, era para ter uma família que nunca ia ter problema, né? Era para procriar e ser feliz. E principalmente não ia haver morte, né? Exatamente, mas era para viver sempre. Foi ordenada sempre. A vida eterna desde o princípio. Era para viver para sempre, né? Exatamente. Aí, mas como o homem pecou, perdeu essa oportunidade. Assim como os anjos que se revoltaram contra Deus, que foi criado por Deus e se revoltaram, foram jogados, né, do céu para fora. Então, o homem também foi lançado para longe de Deus, né? Foi tirada aquela oportunidade, aquela bênção de estar junto com Deus todos os dias. E aí, o que aconteceu? O homem se enlameou no lamaçal do pecado cada dia mais, né? Porque sem Deus, sem a presença de Deus, qual é o homem que vive santo sem a presença de Deus? Qual é a mulher? Ninguém vive. Então, e aí Jesus veio, né, para concluir assim. Então, qual é a nossa ocupação hoje? Por que nós estamos aqui hoje? Jesus veio, já morreu para nos salvar, para nos libertar, para nos perdoar nossos pecados. Mas assim, ele continua esperando, porque ele fez a parte dele. Mas qual que é a nossa parte? Nossa parte é crer, aqui diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Está escrito na Bíblia, em Marcos 16:16. Então, não é porque Jesus pagou aquele preço que todo mundo vai. Igual a gente vê, não, fulano foi pro céu, ciclano está no céu, Beltrano está no céu. Aqui diz, não sou eu, nem meu esposo está falando. Quem crer significa que você crê que Jesus é o Filho de Deus, né? Crê que ele veio. Tem gente que crê que Jesus veio, mas crê que ele foi um profeta, alguém. Não crê que ele era o Filho de Deus. Então, se você crê que ele é o Filho de Deus, se você crê que ele morreu para te salvar, e você for batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, como diz em outro versículo, né? Então, a sua vida aqui na Terra também muda. Os problemas vão acabar? Não, os problemas vão acabar, mas você vai ter paz no meio das lutas e dos problemas. Você ter muita paz no seu coração. Por quê? Porque a presença de Deus vai estar com você. A glória de Deus, né? E é um pouquinho da glória, porque o restante é quando a gente chegar lá, né? Um pouquinho da glória de Deus que Ele dá para nós, a gente já consegue superar tudo, a gente já consegue ter amor pelo outro. Então você que já tem Jesus, tenha amor por aquele que não tem. Manda esse vídeo, outros vídeos que você vê, que fala do Evangelho verdadeiro, manda para frente, evangeliza.
Porque quando você chegar diante de Deus, vai chegar com as mãos vazias. O que você fez? Ah, nada, eu não podia sair para ver. Mas você não podia nem bater um dedinho lá em quem já fez tudo para você só mandar para frente? Isso vai acontecer, gente. Queira ou não, isso vai acontecer, porque está tudo escrito diante de Deus que a gente faz, que a gente deixa de fazer. Isso não é para nós, não, tá? Isso é para o reino de Deus. Se fosse para nós, a gente já tinha desistido, né? Fazer como aquele apresentador. Dá trabalho para fazer. Então, essa é uma importante missão que foi destinada ao homem, além de pregar o Evangelho, curar os enfermos, orar com aqueles que precisam de oração, se compadecer daqueles que estão precisando de uma ajuda espiritual. Então, essa é a função daquele que creu, daquele que já creu, daquele que foi escolhido, daquele que tem a certeza da salvação, levar a palavra. Então fica a reflexão, cada pessoa, leitor da Bíblia, passe a meditar sobre esse assunto seriamente, para que você se vá bem e o Senhor se agrade da sua função aqui na Terra, né? É isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo.